Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Jesus começa o seu anúncio da vida pública, a sua vida pública, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, na Boa Nova. Jesus envia seus apóstolos, depois que escolhe os seus 12, envia-os para anunciar que o reino de Deus estava próximo. Jesus conta várias parábolas do reino, tanto que depois os judeus vão perguntar: quando vai chegar o reino? E Jesus vai responder: o reino já está entre vós. De fato, Jesus era o próprio reino, era a boa nova do Pai para nós. O reino é Jesus. Mas aqui no Evangelho de hoje, Jesus vai contar que o rei vai voltar em sua glória, com seus anjos no final dos tempos, para julgar todos os povos. Virá como um rei glorioso, como um juiz, para julgar, para separar as ovelhas dos cabritos, os bons e os maus. É impressionante que Jesus conta esta história 3 dias antes de ser condenado à morte, exatamente por ser o rei dos judeus. Diante dos judeus, diante dos chefes dos sacerdotes, Jesus é condenado porque se faz o Messias, o Filho de Deus. Mas, como eles não podiam matar, eles entregam a Pilatos para que o condene por ser rei dos judeus. E aí Pilatos vai perguntar para Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus tem todo aquele diálogo com Pilatos e confirma: de fato, eu sou rei. Para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Mas Jesus diz que o seu reino não é deste mundo. O reino começa aqui, começa agora, já está entre nós. Mas um dia ele será pleno, ele voltará exatamente como rei à sua glória. Antes de ser preso, Jesus diz que poderia pedir ao Pai que ele enviasse 12 legiões de anjos para evitar que ele fosse preso. E ali Jesus vai voltar no final dos tempos com seus anjos para julgar os vivos e os mortos. É impressionante também que na crucifixão Jesus é condenado como rei e os soldados vão zombar de Jesus, colocam uma coroa de espinho, dão um caniço na sua mão e zombam dele dizendo: salve, rei dos judeus. Essa cena da flagelação e das zombarias que os soldados romanos fizeram de Jesus diante do julgamento final. Imagine como esses soldados vão se sentir no julgamento final, tendo zombado de Jesus. Também lá na cruz, o bom ladrão vai pedir a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É Jesus, então, o nosso rei. Ele vai vir como rei da glória. No entanto, agora ele se apresenta como humilde, como servo de todos. Eu vim não para ser servido, não para servir, mas para ser servido, e para dar a minha vida em resgate de muitos. E aqui, então, Jesus se apresenta como este servo, como este humilde, que vem montado no jumentinho, não vem como um rei glorioso montado num cavalo branco, mas no fim dos tempos ele virá glorioso, com todos os anjos para julgar os vivos e os mortos. Então, como você quer ser tratado no final dos tempos, no julgamento final? Você será tratado da mesma forma que o tratar aqui na forma dos menores, dos mais pequeninos, como Jesus se identifica nesta história deste capítulo, do final do capítulo 25 de Mateus. Foi a mim que o fizestes, todas as vezes que o fizestes ao menor dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, que este evangelho de hoje sirva-nos como exame de consciência, como temos tratado os outros. Será que temos dado, de fato, comida aos que têm fome, bebida aos que têm sede, acolhido os presos, os doentes, visitado os presos, os doentes,
dando veste aos que estão sem roupa. É assim que Jesus quer ser tratado e é assim que ele nos julgará. As obras de misericórdia, aquelas 7 obras de misericórdia corporais, que a igreja acrescentou 7 obras de misericórdias espirituais, que é assim que nós devemos tratar as outras pessoas, o nosso próximo. Que neste domingo o Senhor nos dê esta graça de um profundo exame de consciência, se estamos realmente praticando essas obras de misericórdia, se estamos tratando o Senhor, que é o Rei glorioso, nesses pequeninos, nesses mais necessitados. São a estes que o Senhor quer que nós tratemos, pois é assim que Ele nos tratará no juízo final. Que Deus nos dê esta graça, Deus te abençoe e até amanhã.